Vida de Santo Afonso Maria de Ligório, segunda parte. Depois da tempestade, vem a bonança. Depois da ventania, a calmaria. Momentos difíceis, turbulentos, passados por Afonso. Decepção nos tribunais. Deixa a magistratura para a tristeza e decepção do pai. Abandona o seu título de nobreza. Entra para o quarto, se isola. O silêncio é muito importante neste momento. O isolamento, para colher de Deus as mudanças de rumo que Ele nos dá. Ao terceiro dia, tal como Cristo ressurgindo da morte, Afonso abre a porta do quarto onde esteve confinado e ali se apresenta como um novo homem. Deus havia mostrado o seu caminho de um homem importante, de magistrado, de fama, de prestígio na corte. Ele agora quer trabalhar com os pobres. Se ingressa no hospital dos miseráveis. E mais ainda, para a decepção do pai, aprofundar mais a sua decepção, ele resolve ser padre, aos 30 anos de idade. A história de Afonso é marcada pela solidariedade com os pobres, sempre. Desde jovem, sempre junto deles. Participava das diversas confrarias da época, que tinham a finalidade de darem assistência aos pobres. Afonso se inscreve em uma delas, que tem finalidade de consolar os condenados à morte nos dias antecedentes à execução. Que missão, hein? Consolar quem vai ser executado. Como não tinha outro jeito, eram decisões judiciais. Cabia a ele consolar essas pessoas. Depois preparar os funerais e acompanhar as suas respectivas famílias.
entrou numa outra confraria que visitava e cuidava dos doentes do Hospital Santa Maria del Popolo, Hospital dos Miseráveis, cuidando de misérias físicas, mentais, de homens e mulheres, a maior parte irreversíveis, todos pobres, uma vez que os ricos se tratavam em casa com médicos particulares. Ali naquele hospital tinham 1.300 leitos. Santo Afonso, o Padre Afonso, depois foi chamado a cuidar de umas 30.000 pessoas à margem da vida, vivendo ao léu, dependendo da caridade alheia. Para eles, Padre Afonso cria as chamadas Capelle Scrotine, que eram reuniões feitas ao entardecer com essas pessoas. Essas reuniões eram feitas nos cantos das praças, nas oficinas, nos fundos dos casebres, com grupos de 100 pessoas. Afonso tinha os seus auxiliares e ele mesmo visitava todos os grupos, animando-os, evangelizando-os, dando assistência necessária. Depois, isso acontece. Há muitas coisas que atrapalham aqueles que querem fazer o bem aos mais pobres. Sempre há algum impedimento. Depois ele foi proibido de continuar a reunir essas pessoas em espaço público. O que fazer, hein? Foi nesse momento que o cardeal de Nápoles entrou e abriu para aqueles grupos capelas e igrejas. Como é bom. Autoridades da igreja sensíveis às realidades dos pobres. Além disso, Padre Afonso se inscreveu no Colégio da Sagrada Família, que era um colégio chinês, para preparar missionários para a evangelização na China, pensando já numa evangelização além fronteiras. Mas todos nós somos instrumentos, né? Nós cansamos. O missionário também cansa. É disso. Só o relógio que trabalha direto, mas mesmo assim tem que dar corda nele. De tanto trabalho, Afonso se cansa, fica doente. E fica acamado, em perigo de morte. O médico recomenda suspender as atividades e partir para um bom período de descanso, se ausentando de tudo e de todos. Isso é preciso. Ninguém é de ferro. Afonso então parte para Amalfi,
junto com alguns amigos, depois do encontro com as autoridades, ele vai então para essas regiões das montanhas descansar. Depois de um encontro com o vigário-geral de Scala, modifica seu itinerário e todos foram para Santa Maria dos Montes, um pouco acima de Scala. Ali haviam muitas cabras, ovelhas, com seus cuidadores. Mas, mesmo em período de descanso, eles resolveram evangelizar aqueles pastores perdidos nos campos. Afonso desce as montanhas de Scala e visita o bispo Dom Nicolau Guerriero, um dos seus amigos de infância. Recebe então dele, em descanso ali, mas recebe uma incumbência para pregar na catedral da cidade. 200 metros dali tinha um mosteiro e pediram também que ele fosse pregar ali, todos entusiasmados com as suas pregações. O povo de Scala, maravilhado, quis que Afonso permanecesse ali com eles, que não voltasse para Nápoles. Os pastores dos campos também desejavam a sua presença. Todos como ovelhas sem pastor. Mas o período de descanso havia acabado. Era preciso retornar a Nápoles. Scala havia mexido com Afonso. Ele estava balançado, entrando num longo processo de discernimento. No entanto, ele continuava na sua árdua missão em Nápoles. Aí toma conhecimento de um sonho que uma freira de Scala teve a seu respeito, onde ele tinha passado férias, descanso. Ela o revela que tinha sonhado na véspera da festa de São Francisco de Assis. Ela viu o São Francisco perto dele, perto de Afonso, e uma voz anunciando: eis o homem que eu escolhi para dirigir o meu instituto, que seria uma obra a ser iniciada. Afonso fica assustado, pensativo diante daquilo tudo. E aí? Acreditar ou não acreditar nisso? Seu diretor espiritual lhe aconselha a não dar crédito, pelo menos por um tempo, e continuar na sua missão de sempre, lá em Nápoles. Mas ele, inquieto, procura aconselhamento em outros homens sábios, até que resolve. O sonho da freira despertou nele algo muito
ato radical. Então ele se oferece então para viver o resto de sua vida nas estrebarias, choças, nas cabanas e morrer cercado por aqueles pastores simples lá no mato. Radical. E agora, hein? Mais uma vez teve que enfrentar a resistência do pai. O abandono dos colegas, a ridicularização dos colegas, do povo em geral. Esse povo jogava na cara dele que aquilo seria um absurdo diante de tantos talentos que Deus lhe dera, a sua credibilidade na corte, o dinheiro que recebia, os seus honorários, que não eram poucos. Aquilo virou conversa até de botequim. Além de tudo, Nápoles não queria perdê-lo. Para que desperdiçar tantos talentos? E depois, para que ir para a Escala, trabalhar com pobres, se em Nápoles tinham muitos pobres também? Afonso venceu aquilo tudo, seguiu seu coração e foi para a Escala. É sua história, seu ministério sacerdotal. Que vamos dar continuidade amanhã, crescendo espiritualmente, com a beleza de vida, com a coragem missionária desse homem, desse padre, desse bispo, desse Santo Afonso Maria de Ligório. Meu irmão, minha irmã, pensemos um pouco.
Oração de Santo Afonso. Oração para os seus momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento. Oração que deve ser feita durante essa pandemia por aqueles que desejam comungar em espécie, mas não têm condição por causa do isolamento. Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, ao meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Amém.